Hello there, how are you doing? We're back again to one more video of the series of phrasal verbs with the verb to look. Então, galera, agora a gente continua, vamos ao terceiro do vídeo, muito possivelmente o penúltimo vídeo dos phrasal verbs com o verbo to look, joia? Comentamos lá no início a questão do verbo to look, como olhar e todas as outras possíveis derivações dele com outras preposições ou outras palavras que a gente acopla. A par dessa série de vídeos do verbo to look com phrasal verbs, a gente tem mais uma série de vídeos com o verbo to look, mas com expressões mais, digamos, mais coloquiais, que não são exatamente ou obrigatoriamente phrasal verbs. Bom, você sabe como proceder em cada um desses vídeos. Em cada slide nós temos ali o phrasal verb. A gente vai repetir duas vezes ele, depois eu vou ler as frases, explicar as frases, cada elemento dentro de uma delas, e logo após a gente vai repetir duas vezes cada uma dessas frases, ok? So, let's get going. To look at, repeat. To look at. Joia. Bom, esse look at é o mais comum, veja, não é o mais usual, mas é o mais comum. O verbo to look é olhar, e ele exige essa preposiçãozinha. To look at, quando ele realmente quiser significar somente olhar, porque dependendo do que você colocar ali, muda. Vamos puxar só um verbo para trás aqui, olha só. To look back on, pensar sobre algo, olhar para o passado no sentido de analisar. To look for, já é procurar, não é olhar. Então, quando a gente quiser fazer o olhar, aí a gente tem to look at. Maravilha? As frases que temos. Before taking this decision, we'd better look at all the possible outcomes. E a outra frase, look at you. How come you've become so numb? Então, primeira frase, before taking the decision, e que nós temos a expressão também take decision, né? Tomar a decisão. A decisão. We'd better look at all possible outcomes. Look at, olhar para todas ou todos os possíveis resultados. Lembrando que esse outcome, ele é um resultado e você pode ter um resultado positivo ou negativo, tanto faz, certo? Como é que fala? Quando não pende para nenhum lado nem para o outro. Imparcial, outcome, pode ser tanto bom quanto ruim, joia? E aqui nós temos uma expressão bem interessante, we'd better. A expressão apóstrofo de better é o seguinte, quando você tem esse the better, ele é uma contração de had better. E essa colocação específica do apóstrofo de better, ele vai significar ser melhor. Em que sentido? Por exemplo, eu te digo assim, ó, I'd better go first. Go first. Então esse I'd better go first, esse go first seria ir primeiro. Ir primeiro. Certo? Então I'd better, você vai traduzir como? É melhor eu ir primeiro. Outro exemplo. She'd better be quiet. Opa, quiet. Be quiet, ficar quieto. Como é ela, na frase a gente vai colocar quieta. Okay? She'd better. Então, é melhor ela ficar quieta. Aí a gente tem o had better, como ser melhor, ok? Segunda frase. Look at you. Olhe para você. How come, esse how come, pessoal, eu vou pedir para você dar um print para depois dar uma olhada ou dar um pause e anota o que eu anotei, porque eu vou ter que apagar isso aqui para escrever mais coisas.
Posso apagar? Good. Então aqui, ó, look at you. Olhe para você. Olhe para você. How come, a expressão how come é como. No sentido de que forma. You've become so numb. Você se tornou tão numb. A expressão numb significa anestesiado. Anestesiado no sentido de dormente. Então, quando você fala que alguma pessoa está numb, é quando ela fica meio abobalhada, sabe? Tipo, meio que em estado de choque. Man, you're so numb. You don't react to things. Você não tem reação a nada. Você se tornou tão apático. Ok? Apático, anestesiado para a vida, dormente, sem resposta rápida. Esse é o numb. Tem uma música do Linkin Park que chama-se Numb. Lá você tem uma colocação bem legal dela. I've become so numb, I can't feel you there. Eu me tornei tão anestesiado que eu não consigo te sentir lá. Então dá uma olhadinha naquela música, tem uma tradução bem interessante. Ok? Now let's go repeat the words. But first, I want you to repeat some words and expressions. Vamos lá. Repeat. We'd better. Again, we'd better. Great. Numb. Numb. Very well. Outra palavra aqui para numb. Entorpecido. Entorpecido. Good. Now let's repeat the whole sentences. Number 1. Before taking this decision, we'd better look at all the possible outcomes. Again, before taking this decision, we'd better look at all the possible outcomes. Beautiful. Look at you. How come you've become so numb? Again. Look at you. How come you've become so numb? Good? Very well. Mais um detalhezinho, caramba, esse slide aqui tá rendendo bastante coisa. To look at, olhar para. A gente tem uma expressão idiomática com to look at, que é to take a look at. Que seria dar uma olhada. Mas dar uma olhada, exatamente, aqui você substantiva o look e não está como verbo, mas como substantivo. Dar uma olhada, uma espiada em whatever stuff you want. I can tell, eu posso dizer para você, look at this book. Olhe para esse livro. Ou eu posso dizer, take a look at this book. Dê uma olhada nesse livro. A bem da verdade, no final da história, ele significa a mesma coisa, ele dá a mesma ideia, mas são maneiras diferentes de colocar a mesma ideia, joia? Numa delas você tem o look como verbo e noutra como substantivo, ok? Very well. Let's go to the next one. Vamos lá para o próximo. To look into. Muito bom. Investigar. Esse investigar no sentido de olhar atencioso, de estudar, né? Quando você vai investigar alguma coisa, você vai estudar ela um pouco mais adentro. Se você for lá ver os vídeos sobre o prepositions of place, lá tem o in e lá tem o into, a diferença do in e do into. Então vamos desenhar aqui uma caixa, né? Nessa caixa, dentro dessa caixa tem uma bola.
Aí eu vou dizer in the box. In the box. Isso é estático, está lá dentro da caixa. Agora, o into é o movimento. Então assim, ó. Into é para dentro. Tradução direta, gente. O to é para. O in é dentro. Então, into é para dentro de. Então, quando a gente fala to look into, é realmente escarafunchar o problema, olhar detalhadamente para ele. O problema ou a situação, seja lá o que for. Joia? Repete comigo então. To look into. Again, to look into. Very well. We should look into this whole stuff before we decide to enter this discussion. E a segunda frase diz o seguinte: the lawyer looked into the process carefully to be able to defend his client. Na primeira frase temos a dedicar a um modal verb. Modal verb. Should. Deveríamos olhar com calma, estudar, investigar the whole stuff. Whole a gente já viu várias vezes, que é inteiro. Stuff é coisa. So, we should look into the whole stuff before we decide, antes de decidirmos entrar nessa discussão. Before entering this discussion. Na segunda frase temos o seguinte: the lawyer. Lembrando que lawyer é a junção de law, que é lei, mais esse R que indica a pessoa que faz. Então a gente tem lawyer como advogado. Advogado. Muito bom. Looked into the process carefully. Carefully é cuidadosamente. Cuidadosamente. To be able. Para estar apto. Ou para poder defender seu cliente. Bom, aí a gente tem to be able. Vamos falar um pouquinho sobre esse to be able. E você vai me dizer assim: Rui, mas eu lembro que você explicou que o poder, no sentido de ter capacidade de, habilidade de, era can. Qual a diferença entre o to be able to e o can? Existe uma diferença? Bom, sim e não. Vamos entender esse sim e não? Dá o print aí, anota tudo que está aqui que eu vou ter que apagar esse slide também. Vamos lá, 3, 2, 1, over. Então vamos lá, vamos colocar esse to be able to versus o can. Joia. Qual a diferença? Por que eu falei que tem diferença e não tem diferença? Ele não tem diferença quanto ao significado, né? Poder, no sentido de ter a capacidade de fazer, desempenhar algo. Mesma coisa, to be able to e can. O to be able to a gente pode traduzir como estar apto a fazer tal coisa. Agora, qual é a diferença entre esses dois? O can, ele é um modal verb, como já vimos. Bom, os modal verbs, eles têm algumas regrinhas, eu não vou repetir todas aqui. Caso você queira saber, vai lá e procura o vídeo que diz modal verbs. Lá tá tudo detalhado. Então, só para você entender, o modal verb ele não segue as regras dos outros verbos, tem muitas coisas que ele não faz, que os outros verbos fazem. Uma delas é variar entre os tempos. Um verbo, uma expressão, ela pode ser dita ou colocada no passado, no futuro, no presente. O modal verb não, ele tem o tempo dele exato que fica ali, ponto. Agora, o to be able to, uma vez que ele é uma variação do verbo to be, ele vai flexionar sem problema nenhum.
Então, quando eu digo to be able to, estar apto ao poder, eu não vou poder sempre usar o can. Por exemplo, eu posso falar inglês. Perfeito. I can speak English. Agora, você não pode dizer algo do tipo assim, eu poderei falar inglês. Eu não posso colocar I can speak English. Essa frase, ela é um absurdo. Como eu costumo dizer, ela é um estrupo, né? Estupro, forma de violência à pessoa, estrupo, forma de violência à gramática. Essa frase é um estrupo, olha só. I will can não cabe, porque não vamos esquecer que o will, além de auxiliar de futuro, ele também é considerado um modal. Então eu não vou jogar dois modais colados aqui. Então, como eu não consigo jogar o can no futuro, eu vou substituí-lo pelo sinônimo perfeito, que é to be able to. Então essa frase ficaria I will be able to speak English. Então eu poderei falar inglês em breve. Palavrinha nova ali, ó, soon. Eu poderei falar inglês em breve. Mesma coisa acontece se eu quisesse colocar a frase no passado e dizer que eu não podia fazer alguma coisa. Ah, mas daí eu tenho could. Você tem o could, sim, podia ou poderia, mas vamos colocar que você quer usar o can, não vai poder usar o can, mas vai poder colocar o to be able to. Por exemplo, eu vou anotar aqui embaixo, aqui no meio agora essa frase, olha só. Eu podia empinar pipas quando eu era garoto. Eu vou dizer assim, ó. I, posso usar o could sem problema nenhum, mas se eu quiser eu também posso usar I was able to fly kites when I was a kid. Pronto, eu podia empinar pipa quando eu era um garoto. Eu posso colocar was able to, porque o was é o passado do verbo to be para I. Então, qualquer uma das duas maneiras estariam certas e as duas significam exatamente a mesma coisa. Tá ok? Então, agora que você já sabe usar o to be able to, vamos repetir as palavras do slide que a gente já desvirtuou bastante aqui do simples look into. Joia. Bom, vamos repetir essa frase aqui também, já que ela está no quadro, ok? Let's repeat this one first. Já expliquei todas? Já, né? Então, só repetimos. Vamos lá? We should look into this whole stuff before we decide to enter this discussion. Again, we should look into this whole stuff before we decide to enter this discussion. Good. No meio aqui, vamos usar o was able to, tá? I was able to fly kites when I was a kid. Again, I was able to fly kites when I was a kid. The lawyer looked into the process carefully to be able to defend his client. Good. Again, the lawyer looked into the process carefully to be able to defend his client. Very well. E a primeirinha ali, vamos lá? I will be able to speak English soon. Again, I will be able to speak English soon. Joia. Faz o seguinte, pega essa frase aqui, ó. I will be able to speak English soon. Escreve ela numa cartolina e bota em cima do computador, assim. Sempre que você for estudar, você vai olhar e repetir essa frase. Você logo vai estar se comunicando em inglês. E vai me procurar depois pelo Facebook para a gente conversar em inglês, ok? Let's get going! Bora lá! Próximo que nós temos aqui é to look over. Very well. Repeat. To look over. Again, to look over. Very well.
Muito bom. Bom, pessoal, o look over tá ali como revisar algo com velocidade. Eu, quando eu coloquei revisar, eu acho que eu posso ter bagunçado a cabeça de vocês. A primeira frase diz assim, já vou explicar por quê. Antes de eu falar a frase em inglês, olha só, você poderia, por favor, dar uma revisada nos documentos antes de eu enviar para o professor? É revisada nesse sentido. Eu escrevi, você vai revisar para mim. Esse, não de revisar, de eu escrevi, agora eu vou revisar. I will take a look again. I will look over again. Aí sim, é eu revisar. Então pode ser que tenha causado alguma bagunça na cabeça de alguém aí. Certo? To look over é dar aquela olhada rápida, ok? So, the sentences are, could you please look over my papers before I send them to the teacher? E a segunda frase, she looked over the story and got to the conclusion that it was all a big lie. Let's go! Primeira, começamos novamente com um modal verb. Poderia. Então, could you please look over my papers before I send them to the teacher? Bom, o send é um verbinho que a gente já está bem acostumado, até porque no Brasil a gente também usa o send, né? Na maioria dos celulares você ainda tem send ao invés de enviar. Então, o verbo to send, enviar. Them to the teacher. Então vamos falar sobre o paper um pouquinho. Lembrando que a palavra paper pode ser papel. Papel. Na verdade, o principal dela é papel. Paper também é usado para jornal. Jornal. Né? Ah, Rui, mas jornal não é newspaper. Vamos falar um pouquinho sobre esse newspaper. Não é um papel de notícias, jornal. E muito comumente você se refere só como paper. E o paper, ele também pode dar a ideia de documento. Inclusive, documento no sentido de trabalho. Né? Você vai fazer um trabalho de escola e você vai aqui, é um documento, não deixa de ser um documento. Here's my paper. E hand it to the teacher. Entregar ao professor. Esse é o paper. Joia? A segunda frase, she looked over the story and got to the conclusion. Esse got to the conclusion é uma expressão, então, chegou à conclusão that it was, era, all, tudo, a big lie, uma grande mentira. Yes? No problems? Good. Bom, perto dos outros dois slides, esse aqui até que foi curtinho, não teve muita coisa para trabalhar. Até tem, mas deixa lá. Vamos dar uma segurada aqui, né? Tem tanta coisa extra que eu coloquei. Gente, eu acho que em todos os slides que eu já gravei, em todos os vídeos que eu já gravei, não teve nenhum que teve assim 2 slides diretos com 10 minutos, que foi mais ou menos o tempo que eu usei em cada um deles. É conteúdo, galera, é conteúdo mesmo. Vamos lá. I want you to repeat the sentences with me, okay? Let's go. Could you please look over my papers before I send them to the teacher? Good. Again. Could you please look over my papers before I send them to the teacher? Good. She looked over the story and got to the conclusion that it was all a big lie. Again. She looked over the story and got to the conclusion that it was all a big lie. Beautiful. Let's keep on going. E a próxima que nós temos aqui é to look in on. Dá uma visitadinha rápida. Uma outra expressão, depois eu falo sobre a outra expressão. Bom, as frases que temos... I'm sorry, repeat. To look in on. Again, to look in on. Very well.
Bom, on my way to the club, I will look in on Grandma to check if she needs something. My kids just look in on me once in a while to see if I'm okay. Joia, que foi uma frase dos netos e a outra foi da avó. Primeira frase está te dizendo o seguinte ali, olha só. On my way to the club, a expressão on my way seria a meu caminho ao clube. To the club. I will, olha só, will faltou um L aqui, gente. I will, indicando futuro, eu vou visitar a minha avó para conferir, ou simplesmente checar, se ela precisa de alguma coisa. Então aqui a gente tem a expressão on my way, a caminho. No caso, on my way, I am on my way, eu estou a caminho. Vamos colocar uma frase com ela aqui. She is on her way to Mexico. Ela está a caminho. Então ela está a seu caminho para o México. Não, não precisa a seu caminho. Aquele her ou aquele my eu poderia muito bem substituir pelo the. On the way. Ambas as frases estariam certas, né? A caminho, olha só. Eu estou a caminho do clube. I am on the way to the club. A caminho do clube. E aqui, she is on the way to Mexico. Ela está a caminho do México. Esse pronome que a gente coloca ali, claro, relativo à pessoa que está dizendo a frase, é simplesmente para enfatizar que é ela que está a caminho, mais nada. Rui, qual a grande diferença se eu usar um ou outro? Nenhuma. É a mesma coisa, da mesma ideia. Fique tranquilo. Joia? Então, primeira frase, no meu caminho para o clube eu vou dar uma visitadinha rápida na vovó para ver se ela precisa de alguma coisa. Aí na frase de baixo a vovó dizendo o seguinte: My kids, então meus filhos, minhas crianças, looking on me, dão uma passadinha, dão uma passadinha em mim. Dão uma passadinha em mim fica estranho, mas você entendeu. Dão uma passadinha na minha casa, ou seja, me visitam once in a while. A expressão once in a while, vendo que esse while, ele é enquanto. Enquanto. Once, a gente sabe que é uma vez. Uma vez em enquanto. Caramba, o que será que significa isso? De vez em quando. Simples assim, de vez em quando. Então, once in a while to see if I'm okay, para dar uma olhada se eu estou bem. Joia? Então, vamos lá. Quero que você repita algumas palavrinhas e expressões comigo antes das frases. Repete aqui então. Aqui ó. On the way. Again, on the way. Good. Once in a while. Once in a while. Very good. Repeat. On my way to the club, I will look in on Grandma to check if she needs something. Again, on my way to the club, I will look in on Grandma to see if she needs something. My kid's just looking on me once in a while to see if I'm okay. Again. My kid's just looking on me once in a while to see if I'm okay. Joia? Aqui, ó. A expressão ali to look in on, dar uma visitinha, dar uma passadinha, a gente tem em inglês a expressão pay a visit.
né? Pagar uma visita. Então eu te digo assim, ó. Eu coloquei pay a visit e pay someone a visit. Rui, o que é someone? É a pessoa a qual você vai visitar. Por exemplo, eu digo assim, ó. I will pay you a visit. Vou te fazer uma visita. I'll pay you a visit. Ou aqui na frase de cima. On my way to the club, I will pay grandma a visit to check if she needs something. Segunda frase. My kids just pay me a visit once in a while to see if I'm okay. Vamos colocar essas duas frases aqui? Então, anota lá. Eu vou novamente apagar isso aqui. Apaga tudo. Vamos substituir o looking on, que não é tão usual assim, pelo pay a visit. Olha só. On my way to the club, I will pay grandma a visit. Faltou o L de novo aqui. To check if she needs something. I will pay grandma a visit to check if she needs something. Na frase de baixo, my kids just pay me a visit once in a while to see if I'm okay. Good? Very well. Galera, seguinte, estouramos o tempo desse vídeo aqui, não quero me prolongar muito. Esse, de fato, foi o vídeo que eu trabalhei menos slides, ou seja, cada um desses 4 slides tiveram muito conteúdo mesmo. Espero que você tenha curtido. Então teremos mais um ou 2 vídeos sobre os phrasal verbs com o verbo to look. Eu sou Rui Ventura, obrigado por estar comigo e a gente se vê daqui a pouco. Até mais!